todos aqueles que ofertaram e dizimaram aqui nessa noite. Que o Senhor continue abençoando, e aqueles que não puderam fazer aqui nessa noite, possam então fazer em outra oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Isaías. Uma palavra de Deus aqui. O Ministério de Louvor já falou um pouco dela. Mas é Deus que está no comando, não somos nós. Isaías capítulo 32. Perdão, 31. Isaías, o capítulo número 31, vou ler apenas o versículo número 9. Isaías 31, 9. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 31, 9. Diz assim a palavra do Senhor, só o versículo 9. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, apavorados, desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Vou ler aqui agora em outra versão também, mesmo texto. No seu terror, ela abandonará a sua rocha. Os seus príncipes, apavorados, desertarão o estandarte. Oráculo de Yahvé, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir para que Deus continue falando a todos nós aqui nessa noite. Deus já está falando. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te louvar e te agradecer. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é a luz para o nosso caminho. Nós somos gratos, porque o Senhor já está falando, Pai, aqui através das ministrações, das orações, dos louvores e também agora da tua palavra. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse mês agora nós estamos trabalhando foco. O tema é foco direcionado por Deus. Esse é o tema desse mês de outubro, o foco direcionado por Deus. E essa palavra do profeta Isaías, capítulo 31, versículo 9, eu coloco aqui como título para essa mensagem, perdendo o foco da vitória. Pessoas que começaram então a perder o foco da vitória. Então aí, foco direcionado por Deus é o nosso tema principal, é o nosso tema desse mês de outubro, e o tema para essa mensagem de hoje é perdendo o foco da vitória. Perdendo o foco da vitória. Foi falado aqui durante a ministração sobre a época do profeta Isaías, onde muitos reis, falsos profetas, falsos sacerdotes, homens e mulheres estavam perdendo o foco da vitória. E por estar perdendo o foco da vitória, eles estavam tão distantes da presença de Deus. E essa palavra aqui é justamente o juízo de Deus ali para Egito, para os egípcios, para a Síria e para muitas outras nações que estavam fora do foco, fora da presença de Deus. E essa palavra do profeta Isaías, que foi um profeta que ele vai pregar até para o próprio rei Ezequias. E ali Ezequias vai mudar o seu entendimento por causa do profeta Isaías. Nós estamos aqui falando de um momento de Israel, onde um momento de coração muito duro por conta dos reis que não queriam seguir a Deus. E ali muitos daqueles reis, eles estavam procurando o seu socorro na Síria, que era a potência daquela época. Outros reis estavam procurando o seu socorro através ali nos egípcios. E vem um profeta e fala para eles: vocês devem procurar o socorro, não nos assírios, não nos egípcios, mas vocês devem procurar o socorro no Senhor dos
Amém, irmãos? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite tendo o seu foco esteja errado. Por isso que o tema é perder o foco da vitória. Se você não pegar e acertar o seu foco aqui nessa noite, você não vai conseguir contemplar a sua vitória. Você vai estar como esse povo que estava aqui condenado, porque estava com o foco errado. O foco não estava direcionado em Deus. O foco estava direcionado naqueles povos daquela época e não em Deus. Mas aqui nessa primeira parte do versículo, acontece com aqueles que estão com medo. Olha aí. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Olha aí, meu irmão. Por causa do medo, não vão enxergar ali a rocha de refúgio. O profeta está falando para aquele povo. Ou seja, você que se encontra no estado de medo, talvez você já até recebeu a vitória, mas você não consegue enxergar nada, porque você está com medo. Você não consegue enxergar aquilo que Deus coloca aí. Eu lembro agora das palavras do profeta Eliseu, quando os seus concebos estavam morrendo de medo, porque só estava Eliseu e o seu concebo. E ali os filhos estavam então entrando, e ele começa a ficar com muito medo. E Eliseu faz uma oração naquele momento: Deus, abre os olhos desse rapaz, para que ele possa então enxergar que maior é aqueles que estão com Deus do que aqueles que estão com os filhos. E ali os olhos espirituais daquele homem foi aberto e ele contemplou a milícia celestial que Deus havia enviado para lutar a favor de Eliseu. Aleluia, irmãos. Mas naquele estado de medo, ele não conseguia enxergar nada. Então, cuidado. O medo pode estar cegando a sua fé. O medo pode estar roubando a sua fé. E por causa do medo, você não está conseguindo enxergar a vitória que Deus coloca em suas mãos, roubando a fé. E o profeta fala aí da rocha de refúgio. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. A rocha de refúgio, nós sabemos, nós somos conhecedores do Novo Testamento, então sabemos que a rocha é Cristo, a rocha é o nosso Senhor. Conforme o apóstolo Pedro fala, a rocha não foi rejeitada pelos construtores. A rocha é Cristo, o nosso Senhor. No nosso contexto, irmãos, como a ministra de louvor proferiu aqui para a igreja, nós estamos no contexto onde agora o Israel, agora é a igreja. E em muitos momentos naquela época era Israel, mas agora é a igreja. Onde muitos andam encontrados, com medo. A fé já está esfriando. E o cumprimento da palavra de Deus cumprindo, acontecendo. A fé de muitos se esfriará. Mateus capítulo número 24. Nós já estamos na iminência do retorno do nosso Senhor, irmãos. Nós não somos daqui. Pastor, não sou daqui. Não. Nossa pátria está no céu, aonde está também o nosso Senhor. Mas ainda estamos aqui. Por isso precisamos orar, jejuar, clamar, porque essas são as nossas armas. A igreja precisa estar numa posição de oração. E o profeta diz aqui: de medo não enxergará. O povo estava cego, o sacerdote estava cego, o profeta estava cego. E Deus então começa a levantar profetas tirado lá do interior para levar até o rei, e para podermos ver se aquele rei acorda. E ali é por isso, irmãos, que nós temos aí 4 profetas maiores. São 5 livros, mas apenas 4 profetas. E vamos ter 12 profetas menores. Sem contar um aqui que eu já citei, que não tem livro aqui, mas está escrito lá também em 2 Reis, que é o profeta Eliseu, que é o profeta Elias, e muitos outros profetas levantados por Deus para poder levar a mensagem de Deus até o povo, para dizer para eles e falar: olha, você não tem que temer ao inimigo, é ele que tem que temer a você, porque você está do lado do gigante. O inimigo não é um gigante, você está do
palavra de Deus para Josué, na hora que ele ia enfrentar gigantes, o que Deus chega e fala para Josué? Josué, não te mandei eu. Não te mandei eu, Josué. Ou seja, Josué não foi eu que estou te mandando, Josué. Sim, Senhor. Então seja forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, irei contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então não tenha medo. Firme no nome do Senhor Jesus. Repreenda esse medo. Glória a Deus. O medo vai tirar o seu foco. Olha aqui, perdendo o foco da vitória. Nós estamos falando aqui em acertar o foco, irmão. Acampamento que eu citei aqui, nós estávamos lá com 2 fotógrafos. E os 2 são unânimes. A melhor foto é aquela que fica bem focada. O melhor resultado que você vai ter na sua vida é aquele que você deixa bem focado. Foque a sua visão. Foque a sua visão espiritual. Para que você venha atingir grandes resultados. No nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você precisa atingir grandes resultados. Foco direcionado por Deus. É você andar com seus pés no chão. Se você andar por aí dizendo que está com medo do inimigo, que tipo de homem de Deus ou mulher de Deus será você? Então, perdendo o foco da vitória. Em primeiro lugar, acontece quando eles estão com medo. Mas eu quero crer que você vai sair daqui nessa noite como o corajoso do Senhor. Amém? Aleluia, como os valentes do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, aqui nesse texto, aqui no capítulo 31, versículo 9, perdendo o foco da vitória, também acontece com aqueles que estão apavorados. Seja firme. Quantas pessoas você não encontra por aí que está apavorado? O pessoal que trabalha na área de psicologia nunca teve tanto serviço como nos dias de hoje. Pessoas que andam por aí não só com medo, mas também apavorado. Quem é que tinha ouvido falar em síndrome do pânico na década de 80, irmãos? Ou a depressão, como a gente vê hoje, na década de 80 ou até de 90. Mas agora, isso entrou dentro da sociedade como uma dor de cabeça. Muita gente, se for perguntar aqui, você conhece alguém que está com depressão ou síndrome do pânico? Muitos vão levantar a mão, conheço. Não podemos perder o foco da vitória. Acontece com aqueles que estão apavorados. Mas aí, para tirar o pavor, você precisa firmar a sua fé em Deus, firmar a sua fé em Cristo. Aqui, o que estava acontecendo com o povo? O pavor buscava a fé deles. Receba a fé aqui nessa noite, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Receba a fé. Para você não ficar como aqueles reis que a esperança deles estava nos egípcios, os outros estavam nos assírios, eles tinham esquecido Deus completamente. E aí entra o profeta em cena e pergunta: onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Judá? Será que não há Deus em Israel para que você possa procurar ajuda dos egípcios? Para que você possa procurar ajuda dos assírios? Em outras palavras, meus irmãos, muitos que já têm a sua fé em Deus buscam os egípcios, porque o Egito aqui na Bíblia, no Novo Testamento, para representar a sua velha criatura, o seu tempo de escravidão, o seu tempo que você não tinha ainda Deus na sua vida. E aí, como escape de algo que você está precisando que aconteça agora, não acontece, nossa, está demorando. E aí você quer voltar para o Egito. Eu vou voltar para o Egito, pastor, não aguento mais. Eu vou voltar às velhas práticas. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei que é pecado, mas eu quero buscar a ajuda dos egípcios. Ou então aqueles que querem buscar a ajuda dos assírios. Um povo bárbaro, sem piedade, sem misericórdia de ninguém. Tudo isso porque você está distante de Deus. O medo e o pavor tomam conta do seu coração, porque sua fé está ofuscada. Você precisa focalizar a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não ande por aí como errante. Não ande por aí como andarilho da fé. Qual é o andarilho da fé? É aquele que o apóstolo Paulo coloca aqui no capítulo
doutrina, não tem foco, não tem Deus, não tem nada. Onde falar que tem Deus, ele sai correndo. Mas ele mesmo não tem foco em nada. Está vazio. Em alguns momentos é o vento de doutrina, os egípcios, os assírios. Parece aquele homem de Deus, ou aquela mulher de Deus, se é que podemos chamar de Deus, perdido, irmãos, porque o foco já foi perdido. Foco direcionado em Deus. Não é foco direcionado nas coisas desse mundo, mas é foco direcionado em Deus. Amém, igreja? Foco direcionado em Deus. E a loucura é tão grande, conforme falei aqui no ponto número 1, muitos não conseguem nem enxergar ali a rocha de refúgio que está do seu lado. E aí os irmãos, às vezes, vão ter que chegar e falar, como tem que fazer oração como de Eliseu, a pessoa fica se lamentando: meu Deus, me tira daqui, eu não tenho ninguém para lutar por mim, Senhor, me socorre. Aí chega alguém: meu Deus do céu, abre os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã, para que ele veja a mão poderosa de Deus sobre a vida dele, sobre a casa dele. Foco direcionado por Deus. E o terceiro ponto, a última parte desse versículo, meus irmãos, perdendo o foco da vitória, acontece com aqueles que estão desertando. Triste. No nosso linguajar cristão, a gente pode trocar essa palavra de deserção por se desviar. Fica mais claro para os irmãos entenderem. Aqui, no contexto do profeta Isaías, os príncipes estão desertando. Os príncipes estão soltando a bandeira de Deus. Estão desertando. Estão abandonando o campo de batalha. Estão abaixando a cabeça e saindo de fininho como derrotado. Conforme está a palavra do profeta. Acontece com aqueles que estão desertando. E a palavra de Deus, irmãos, aqui para a igreja, aqui nessa noite, eu não sei a luta que você tem passado, mas eu quero crer que se você é fiel a Deus, a luta está grande. A palavra de Deus para você, para mim, para todos nós: continue perseverando. Não seja um desertor. Continue perseverando. Você está junto com o exército. Amém, igreja? Você está junto com o exército. Não desista, não pare de lutar. E o triste, quando você começa a perder o foco da vitória, é muito triste, irmãos, porque a palavra de Deus, a palavra do profeta para aquele povo é que eles estavam soltando o estandarte, eles estavam soltando a sua bandeira. Ou seja, eles estavam perdendo a sua identidade que eles tinham em Deus. A identidade que eles tinham com Deus estava sendo perdida. As características que eles tinham em Deus estavam tudo perdido, porque perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu tudo. E a palavra do profeta é uma palavra de alinhamento para aquele povo. Venha calhar agora sobre a igreja, porque justamente nós precisamos alinhar o nosso foco em Deus e não com as coisas desse mundo. Então, meus irmãos, não podemos perder o foco da vitória. Não podemos, temos que vencer o medo, ter coragem, vencer o pavor, ficando firme em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos vencer esse estado aqui de deserção, perseverando na fé em Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. É assim que nós vamos vencer, igreja. Aquele povo, ele foi destruído, foi dividido em duas partes. O reino do norte foi completamente destruído no ano de 722. Os profetas falaram para aquele povo, pregaram para aquele povo, eles não acreditaram. Aquele povo foi destruído pela Síria e o outro povo do sul
Um tempo depois, no ano de 586, foram levados cativos para Babilônia. A cidade foi queimada. Por isso que o profeta coloca aqui: juízo e bênção estão sobre todos nós. O juízo de Deus está sobre as nações. Eu não sei em qual tempo você vai acordar, ou em qual tempo Deus vai abrir os seus olhos espirituais, para você entender que Jesus já está voltando. Para você entender que Apocalipse ali, capítulo 1, já está começando a acontecer. Em qualquer momento vai soar a trombeta, e vai ser como João falou: todo olho verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho verá. É sobre isso que nós estamos, meus irmãos. Nós estamos num cenário apocalíptico. E dentro de um cenário apocalíptico, nós estamos dentro de um campo de batalha, onde você precisa buscar um alinhamento espiritual, você precisa focar a sua visão, você precisa direcionar a sua visão em Deus. Não perca a sua identidade em Deus. Não abandone o exército do Senhor. Tire o medo, repreenda o medo e troca o medo pela coragem. Tira o pavor e coloca a palavra firmeza. Tira a palavra direção e coloca a palavra perseverança. Não desista, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Eu sempre gosto de falar: a vitória é nossa pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Mas nós precisamos tomar posse dessa vitória. Eu preciso me posicionar. Nós estamos diante de pessoas, falando aqui de uma forma geral, da igreja, onde muitos não conseguem, estão como o povo de Nínive. Porque qual é o padrão que o povo de Nínive estava aqui? Quando Jonas discute com Deus, por causa da graça de Deus que era ali maravilhosa, e Jonas estava discutindo da graça de Deus, não concordava com a graça de Deus que estava sobre os ninivitas, sobre Nínive. E ali no final, Deus fala para Jonas: Jonas, você está diante de um povo onde muitos não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Em outras palavras, você está diante de um povo onde muitos estão dormindo, não acordaram ainda. Jesus está batendo, igreja. Jesus está batendo, Jesus está à porta. Qual é o seu posicionamento diante disso? Diante dessa palavra profética, onde o profeta Isaías fala ali para o povo de Israel, onde o profeta Isaías fala para aquelas nações, onde Deus, o Espírito Santo, fala para todos nós aqui nessa noite: ei, não é tempo de você desistir, não é tempo de você desertar, não é tempo de você perder a sua identidade em Deus e trocar por outra mudana. Não é tempo de largar tudo, mas é tempo de você alinhar o foco. É tempo de você pegar aí e alinhar aí o seu foco, a sua fé, conforme a palavra de Deus, não desistindo, mas lutando. Todo tempo, irmãos, lute, não desiste, não desista. Falei aqui, capítulo 1, versículo 9 de Josué, mas eu fico maravilhado também com o capítulo número 5 de Josué, porque ele recebeu aquela palavra de ânimo, e quando ele estava se arrumando para poder seguir para Jericó, quem é que vai encontrar com Josué? Príncipe do exército do Senhor, nosso Deus. Ele chega até Josué, e Josué pergunta: o senhor é um dos nossos, ou o senhor é do inimigo? Eu nunca vi o senhor aqui. Eu sou o príncipe do exército do Senhor, um nome maravilhoso, conselheiro. Eu te enviei e eu vou contigo para essa batalha. Aleluia. E é assim que Deus faz, meu irmão. Deus, ele vai contigo para essa peleja, para essa batalha. Amém. Mas agora você não pode trocar. Você não pode ficar preso aí, com foco desalinhado, com foco ofuscado. Muitos cegos dentro da igreja. Pastor cego, sim, cego. Muitas pessoas cegas não conseguem entender que Jesus está voltando, está preso neste mundo, como se fosse morar aqui. O que vocês acham que o apóstolo Paulo falou com bastante veemência, que a nossa
não é aqui, mas a nossa pátria é no céu, onde está o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo fazia a obra de Deus como se não tivesse nada a perder. Paulo, tu vai para Jerusalém, tu vai morrer, Paulo. Morrer em Cristo é lucro. Glória a Deus. Irmãos, ele chega e fala: morrer em Cristo é lucro. Mas enquanto estiver fôlego de vida, eu vou usar para a glória de Deus. Amém. Eu vou usar para a glória de Deus. Paulo era um homem de Deus que estava com o seu foco alinhado com a palavra de Deus. Aqui não existia o medo, aqui não existia o pavor, e muito menos desertar do exército do Senhor por conta de ameaças. Ameaças que o inimigo coloca, e muitos aqui podem estar sob ameaças. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus manda dizer que você também está sob a presença de Deus. E é Ele que te protege, é Ele que te envia, é Ele que te capacita, é Ele que te abençoa, é Ele que te sustenta, é Ele que todos os dias te leva para o trabalho, é Ele que todos os dias te traz de volta para o trabalho, é Ele que olha para a sua dispensa e multiplica como multiplicou o azeite da viúva. É esse Deus que você está servindo, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então, diante disso, nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Não troque a sua identidade, não perca a sua identidade, não solte a bandeira de Cristo, onde muitos aqui, Isaías fala que os príncipes estão largando a bandeira de Deus. Ele não está falando de um povo qualquer. Ele não está falando de pessoas miseráveis que não tinham conhecimento de nada. Ele está falando aqui de uma classe importante. São príncipes e eles estão desistindo de tudo. Eles estão jogando fora o estandarte de Deus para poder fazer aliança com os egípcios, para fazer aliança com os assírios. O povo que está dessa forma, o profeta então fala para eles: o juízo de Deus está sobre vocês, porque vocês viraram as costas para Deus, vocês jogaram fora o estandarte que representa Deus. Loucura em Israel. Os príncipes, filhos de reis, viraram as portas para Deus. E o profeta então fala para eles o que vai acontecer. A cidade é destruída. Alguns príncipes são levados como escravos para a Babilônia. E lá vão amargar a escravidão. Outros não. Conforme a palavra do profeta Jeremias. Jeremias profetizou que isso ia acontecer. Porque o povo estava com o coração duro. O povo não se arrependeu. O povo queria fazer aliança com todo mundo, menos com Deus. Com todo mundo eles queriam fazer aliança, menos com Deus. Eu quero crer, meu irmão, que nessa noite, que esse não é o seu estado espiritual. Eu quero crer que nessa noite você está aqui querendo fazer uma aliança com Deus. Eu quero crer que você está aqui nessa noite porque você já fez uma aliança com Deus. Eu quero crer, eu quero acreditar. E assim que eu creio que vocês estão aqui porque vocês têm um compromisso com Deus. Aleluia! Então jamais percam a sua identidade. Repreenda o medo, repreenda o pavor, repreenda você se desviar da presença de Deus e começa a profetizar: Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa os meus filhos, abençoa a minha família. Senhor, eu quero alinhar aqui o foco. Senhor, eu quero alinhar a minha visão. Senhor, eu quero uma visão direcionada no Senhor. Eu quero focalizar em Ti, Senhor da glória. Eu não quero focalizar a minha visão espiritual nas coisas do mundo, mas eu quero focar em Ti. Eu quero focar na Tua palavra. Eu quero focar no Senhor. Eu quero focar nos frutos do Espírito Santo. Eu não quero focar nas obras da carne, porque elas não me levarão a Deus. Glória a Deus. Quem me leva a Deus são os frutos do Espírito. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos orar agora. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, quero chamar aqui o ministério de louvor. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia.
E no seu lugar aí você já vai falando com Deus, enquanto o grupo de louvor está vindo para cá. O resto da igreja, fecha os seus olhos e fala com Deus, você que veio aqui nessa noite. A sua visão espiritual está direcionada em Deus. Pergunta para você mesmo: será que eu tenho uma visão espiritual focalizada em Deus? Será que esse é o meu caso aqui nessa noite? Será que meu foco está direcionado para Deus? Pergunte isso para você mesmo. Será que eu estou perdendo o foco da vitória? Irmãos, nós vimos aqui, conforme a palavra de Deus nos ensinou, se nós não tivermos focado em Deus, nós não vamos ter vitória, nós vamos perder. Então comece a alinhar aqui nessa noite o foco da sua visão em Deus. Fale com Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Fale com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, faça a sua oração aí onde você estiver. Perdendo o foco da vitória. O foco da vitória é aquele direcionado em Deus. É um foco que te dá coragem. É um foco que te dá firmeza na fé que você tem em Deus. É um foco que traz perseverança sobre a sua vida. E se você está com foco, aleluia, focalizado em Deus, você então é daqueles que não aceita perder a sua identidade. Você é daqueles que jamais vai soltar o estandarte de Deus, o estandarte da vitória. Você não vai jogar o bastão fora, você não vai renunciar a Deus, mas você vai renunciar ao pecado aqui nessa noite. Então fale com Deus, querido.
Apresenta sua vida diante de Deus. Tem duas formas de você enxergar aqui nessa noite. Tem duas formas de você colocar o foco da sua visão aqui nessa noite. Ser direcionado por Deus. O foco de uma visão direcionada por Deus é aquele com uma visão de uma águia, onde você vai receber de Deus uma visão ampliada, onde você vai nos lugares sobrenaturais, onde você vai receber de Deus, aleluia, uma visão ampliada. Ou você pode sair daqui nessa noite com uma visão limitada, com uma visão de galinha, e tudo que você vai conseguir enxergar é um galinheiro. Onde é que você vai desejar ficar aqui nessa noite? A visão direcionada por Deus, ampliada com a visão de águia, ou uma visão limitada, como se você estivesse dentro de um galinheiro perdido. E aí, por causa do cheiro do pecado, todo mundo sabe que não é um lugar onde ninguém deveria ficar, onde ninguém desejaria ficar, porque é um lugar ruim. E é muito melhor você focalizar, direcionar sua fé em Deus aqui nessa noite, para que você saia daqui com uma visão de águia, uma visão ampliada, onde Deus abre os olhos espirituais da tua vida, onde você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, porque Deus Ele é contigo. Meus irmãos, o juízo de Deus está sobre essa nação, o juízo de Deus está sobre os povos desse mundo, porque o nosso Senhor está voltando. Que você possa aqui nessa noite focar sua visão direcionada em Deus, e não as coisas desse mundo, e não as ilusões, as falsas promessas, mas que você possa sair daqui com o coração arrependido, quebrantado e contrito, com aquele que quer mais da presença de Deus, e que você jamais venha jogar fora o estandarte de Deus, a bandeira de Deus, mas que você venha se orgulho por estar segurando o estandarte da vitória de Deus, nosso Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Estende essa mão pro céu e canta a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só em ti confio.
foi pregado e ministrado aqui. Aplausos